A economia da Argentina é um dos fatores que irá definir a eleição presidencial. O PIB do país cresce fortemente desde 2002, só que a inflação dos últimos anos reduziu o poder de compra. Está aqui conosco o professor Evaldo Alves, economista da FGV de São Paulo, e também o editor de internacional Marcelo Favalli, que estão aqui para nós avaliarmos juntos esse novo cenário diante dessa eleição desse domingo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigada pela presença. Professor, vamos falar um pouco do cenário econômico da Argentina. Em 2002, o país tinha um PIB de 123,6 bilhões de dólares. Em 2008, um salto, 406 bilhões de PIB. Em 2009, uma pequena queda, 378 bilhões. Em 2013, 609,9 bilhões. Fiz uma conta rápida aqui. O país cresceu 5 vezes, quase 5 vezes, em 11 anos. O que mudou nesse cenário de 2013 para cá? E o que a gente pode falar desse cenário econômico dentro da eleição presidencial que a gente está acompanhando hoje? A eleição presidencial ela é carregada de tendências contraditórias, de uma tradição de crescimento, como você falou, mas também de uma recente desaceleração econômica muito grande. E o importante disso tudo é que isso nos afeta, a nós brasileiros. As nossas exportações para a Argentina de 2013 para cá caíram muito. Em 2011 a gente exportava para a Argentina 22 bilhões de dólares. O ano passado exportamos apenas 14 bilhões. Enfim, vendemos menos para a Argentina porque o comércio argentino decresceu. Então, a eleição vai estar carregada dessas duas tendências contraditórias. Forte crescimento no passado, uma desaceleração econômica no presente. E também tem a questão da inflação. A inflação, segundo as análises independentes, falam de 20% a 30%, o governo diz que é 10%. O argentino diz que o poder de compra dele caiu muito. Bom, esse é um fator preponderante na hora que o eleitor vai colocar o seu voto na urna. E também, além disso, a Argentina convive, e o futuro presidente vai herdar isso, um alto déficit fiscal, acompanhado dessa inflação e de um decréscimo, de um encolhimento no comércio exterior. Sem falar de um outro fator que vai onerar muito, vai ser muito difícil para o próximo presidente. É que o Néstor Kirchner, o marido da Cristina, ele provocou um calote na dívida, que os economistas chamam de default, na dívida externa argentina, e essa dívida está sendo questionada em tribunais no exterior e, sobretudo, nos Estados Unidos, a tal ponto que a presidente argentina não pode descer em país desenvolvido com o seu avião presidencial, caso contrário ele corre o risco de ser sequestrado. Professor Evaldo, agora como entender então esses 40% de aprovação do governo Kirchner? É o mais alto, né? Uma aceitação muito grande, desde 1983, 40% de aceitação diante desses números tão contraditórios, com o PIB alto, depois caindo muito, com a inflação disparando. Como entender esses 40%? Para entender esses 40%, a gente precisa prestar atenção na diretriz do peronismo. Kirchner é um subgrupo dentro do peronismo. O Perón deu as garantias trabalhistas, isso lá no século passado. E o peronismo ainda tem uma forte presença na economia argentina e faz parte do programa peronista, apoio ao consumo, apoio e proteção social, e isso dá uma margem, um grande número de argentinos que ainda votam por essa proteção e por esse apoio social, muito embora com esse desempenho negativo recentemente. Professora, a gente acompanha as pesquisas de opinião na Argentina. Daniel Scioli
ele está disparado ali nas pesquisas de opinião. Ainda não se sabe se ele vai vencer no primeiro turno, no segundo turno. As últimas pesquisas divulgadas antes do encerramento das campanhas, na quinta-feira, apontavam que ele estava com 39% das intenções de voto. Se o segundo colocado ficar 10 pontos percentuais atrás dele, ele pode levar no primeiro turno. Bom, queria perguntar para o senhor, quem é o Daniel Scioli dentro desse universo dos kirchneristas, né, pós-peronistas, e que Argentina que ele vai encontrar em 2016? Ele não é tão próximo da Cristina, embora seja um peronista, é governador de Buenos Aires, que é o maior estado na Argentina, mas ele se caracteriza por fazer um discurso de se aproximar do capital, se aproximar das empresas, como um mecanismo de atrair investimentos para fazer a Argentina voltar a crescer. Isso, para nós brasileiros, é interessante, porque nós precisamos recuperar o mercado com a Argentina, aumentar as nossas exportações, e ele está sendo muito favorável a isso. Sob esse ponto de vista, ele tende a ser menos beligerante que foi a Cristina e mais amigável ao mercado. Provavelmente isso vai produzir mais boa vontade e certamente isso vai ajudar a encontrar o caminho do crescimento, que é uma coisa que a Argentina precisa desesperadamente nesse momento. E levando em consideração a atual crise que o Brasil enfrenta, qual que vai ser vantajosa a relação com a Argentina para esse próximo governo, então, do eleito, né, na eleição desse domingo? Queria saber também sobre a questão da influência chinesa, se ela pode causar aí algum problema ou alguma vantagem nessa relação Brasil-Argentina, porque são países que mantêm uma relação muito estreita, né, professor? O futuro da Argentina está ligado a esses dois pontos que você citou. O crescimento do comércio com o Brasil e, de outro lado, começar a obter frutos dessa aproximação que a Cristina Kirchner fez com a China. A China está investindo, sim, na área de infraestrutura, petróleo. No entanto, isso vai apresentar resultado, não é para já. Isso vai demorar alguns anos para produzir bons resultados e promover o crescimento econômico. No curto e médio prazo, a Argentina vai precisar aumentar o comércio com o Brasil. Portanto, a saída para o crescimento passa pelo Brasil e passa pela China. Bom, ele está numa sinuca de bico, então, será a Argentina, professor? Porque em 2016, os economistas, e aí que o senhor está na nossa bancada, que me corrija se eu estiver errado, a situação não é muito favorável aqui na América Latina, principalmente no Brasil. Se o Brasil desacelerar um pouco, isso reflete na Argentina? Ela passa a ter um parceiro comercial um pouco mais fraco e menos interessante? Certamente. Agora, uma saída nossa e da Argentina é qual? Aumentarmos o nosso comércio. Isso vai ser bom porque vai promover o crescimento do Brasil, vai promover o crescimento da Argentina. No fundo, nós não podemos viver muito separados. Brasil e Argentina, esse é o caminho para o crescimento no futuro. Entendi. Professor, e como é que o senhor avalia o perfil desses candidatos? Há realmente essas pesquisas de intenções de voto que mostram a liderança aí do Daniel Scioli, que é o candidato do partido da Cristina, mas tem também outros candidatos. Como é que o senhor avalia o perfil caso essa pesquisa de intenção de voto não se confirme nesse domingo nas urnas na Argentina? Olha, o segundo lugar é o Macri, que é um antigo peronista, quer dizer, no fundo é sempre o mesmo grupo. Na Argentina tem essa característica, é sempre o mesmo grupo se reinventando e as suas facções internas. Mesmo o segundo lugar, se houver, isso não é provável, mas mesmo se houver essa reviravolta, ele é e continuará sendo um peronista, com aquela diretriz de dar benefícios sociais e tentar com isso fazer o crescimento com uma tintura, e o Macri até mais acentuada, uma tintura nacionalista.
Professor, a Argentina vive muito da exportação de insumos agrícolas, né? São famosos produtores de carne, por exemplo, tem alguns grãos. A China passa a ser um dos grandes consumidores, né? Um dos países que mais cresce, tem uma população aí de 1,2 bilhões de habitantes. Quais são as vantagens que a Argentina pode tirar nessa exportação para a China? E também levando em consideração que levar carne, insumos agrícolas para o outro lado do mundo não é muito fácil. Em suma, é um parceiro comercial interessante a China ou não? É um parceiro interessante, apenas o governo argentino não contava com o que aconteceu recentemente, que é o quê? A queda dos preços das commodities. Então, a Argentina apostou muito que ia ganhar muito dinheiro exportando alimentos e alguns produtos minerais para a China. Vai continuar exportando, só que o preço desses produtos caíram a partir do ano passado. Então, isso vai diminuir o dinamismo que se esperava originário da China. Entendi. A China também agora passa a fornecer bastante produtos para a Argentina. E nós temos uma relação direta ali com os argentinos e na indústria automobilística, por exemplo. Esse terceiro elemento aqui pode prejudicar a indústria motora automobilística do Brasil? Certamente é algo que a gente precisa estar muito atento e administrar bem essa relação, porque a China é também o nosso maior parceiro comercial. Mas com a China nós temos uma relação contraditória. É o nosso maior parceiro comercial de um lado, mas é também o nosso concorrente. Então, o governo brasileiro precisa ser muito hábil, os empresários brasileiros precisam se posicionar adequadamente para fazer com que essa relação seja benéfica ao invés de adversa para o Brasil. Entendi. Tá certo, então, professor Evaldo Alves, economista da FGV de São Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui no Band News. Agradeço também ao nosso editor de internacional, Marcelo Favari, por toda essa avaliação diante desse dia tão importante de eleições presidenciais na Argentina. Muito obrigada.